Um podcast para falar de coisas que nos confrontam é super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o Confronta Cast. Esta é a terceira temporada. Este é um podcast inspirado neste livro, Confrontar para Confortar. Nessa temporada nós estamos falando sobre comunicação e é incrível como a comunicação ela é diferente para cada pessoa. Super importante, qualquer esfera que seja, mas para cada carreira é de uma forma, para cada história é de uma forma, e ele impacta na gente de maneiras extraordinárias. E hoje vocês vão conhecer a Jéssica Ginelli. Eu vou deixar ela se apresentar e contar pra gente quem é a rainha do UX. Dona Leonina foi pra onde, Brasil? Nossa, sim. Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui, minha dupla. Prazer enorme estar aqui nesse projeto incrível. Bom, meu nome é Jéssica com G, de fato. Não é piadinha, não é pegadinha do malandro. Minha mãe fez isso mesmo com o sobrenome, também é com G. Eu sou formada em design gráfico, tenho 14 anos agora de profissão. Eu morei no Espírito Santo, mas hoje eu moro em São Paulo. Então, mudei para São Paulo há 8 anos. Quando eu trabalhava no Espírito Santo, eu estava saindo da faculdade, comecei a trabalhar como diretora de arte, mas me senti incomodada com o mercado. Para mim, faltava alguma coisa ainda acontecer. Tinha alguma coisa que aquela cidade interessasse, que aquele mercado não ia entregar. E eu sempre tive um propósito muito forte de vida, que é o estar onde eu realmente vá crescer, eu vá aprender. Eu nunca fico num lugar, numa empresa, se eu não tiver algo a ganhar, porque senão eu vou ficar desmotivada e aí eu acho uma troca injusta. Então, assim, vir para São Paulo foi o pior que pode acontecer. Alguma coisa não sai como planejado, eu voltar a morar na beira da praia. Eu falei, normal. As estatísticas estão boas para mim. E aí, quando eu vim para São Paulo, na cara da Crash, só eu, porque minha família tá tudo no Espírito Santo, sangue, né? A gente faz a família da vida. Aí vim para São Paulo e comecei a me aventurar. Fui me aventurar em empresas, em mercados. Eu já trabalhei no mercado financeiro, ao mercado alimentício. Hoje conduzo pesquisas de restaurantes, a projetos de outros setores, assim, diversifica muito. O que é isso, né? Que é a grande graça, a grande magia da minha área. Tenho 2 cachorros hoje e uma pequenininha de 1 ano e 3 meses, maravilhosa. Aprendiz de design já, participa das reuniões, tá sendo treinada no caminho. Entendi. Rainha do home office da mãe dela. Exatamente. Cara, que legal. Eu não posso deixar de falar sobre essa questão da gente poder navegar em vários universos, né? A sua carreira te proporciona isso, acho maravilhoso, já que a gente fala sobre isso, sobre repertório e tal. Mas eu preciso saber de você, o que significa UX ou o X? UX, ou o X, UX é a sigla, como a gente pronuncia essa sigla em inglês, ou seja, o X é em português, que aí o X seria, em português seria a experiência do usuário, e em inglês é User Experience, que é realmente a gente se preocupar e cuidar de como o usuário vai vivenciar aquela experiência, qual valor eu estou entregando na experiência que eu estou gerando, seja uma jornada de aplicativo, de site, a dinâmica de um restaurante, como é que o menu está sendo apresentado, como que a divisão na casa está sendo apresentada. Então, a gente realmente pode aplicar em vários setores, em várias áreas. Cara, eu acho isso maravilhoso, porque isso faz parte da experiência do cliente. Exatamente. Mas, assim, a ideia de ser do usuário não é só o cliente, que é aquela pessoa que está usando ali para os outros, que vai usar. E aí, você quer dizer que no seu trabalho, você cuida para que tenha a melhor experiência possível, a maior facilidade? Exatamente. Eu posso me preocupar com a experiência tanto de um colaborador da empresa, vamos supor que... Eu vou falar muito de restaurante, porque eu estou conduzindo pesquisa para restaurante agora, acho que o exemplo mais fora da caixinha que está na minha cabeça recente. Eu posso me preocupar em como ficar a dinâmica de trabalho, os processos de trabalho da equipe que trabalha no determinado restaurante, fazer uma pesquisa sobre isso, entender os pontos para propor uma nova jornada. Quanto eu posso me preocupar com o cliente final, que é isso aqui entra no restaurante, vai consumir. Por que o cliente está consumindo mais o produto X e não o Y? O que eu posso fazer para atrair mais? O que a minha indústria local quer consumir? Quais padrões comportamentais, etnográficos eu tenho naquela região, naquele momento, que vão determinar o que vai ser consumido. Por tabela, vão determinar o que eu oferto e qual a experiência, qual valor eu entrego de fato. Caraca, vou te fazer uma pergunta
Óbvio, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo. Pelo seguinte ponto. Existe um exercício muito forte de escutativa. Quando a gente fala de entender toda essa experiência, entender toda essa jornada. Porque não basta eu chegar lá com todas as minhas metodologias, com todos os meus 5 anos de faculdade, estudos posteriores, e propor uma solução by the book, ou seja, uma solução acadêmica, onde eu pego livros, metodologias e estudos e crio uma proposta, crio um planejamento. Isso é fácil de fazer. Ainda mais hoje em dia que tem com a internet, que tem tudo, você pode consumir muito facilmente esses conteúdos. Mas vai da escuta ativa. Então, hoje em dia, a gente aplica muita técnica de pesquisa, que vai desde eu entender via formulários, que aí eu pego dados quantitativos, do que é quantidade, a volumetria, até dados qualitativos, que é, de fato, sentar numa mesa e observar como que está acontecendo a dinâmica no restaurante. Sentar numa empresa, eu preciso rever como que o sistema funciona. Você está do lado da pessoa que usa o sistema e vou ver como que ela trabalha no dia. Se ela levanta para tomar café, se ela para conversar, se o sistema trava muito ou não, se ela tem dificuldade de encontrar as informações. Então, e eu vou escutar tudo que ela tiver para falar. Presente, Está presente no momento, exatamente. Então, sem essa etapa da comunicação, sem você realmente trabalhar o ato de escutar de forma ativa, de forma presente, absorver a informação, voltar com questões e fazer essa dança da comunicação, você consegue entregar o by the book, consegue entregar o planejamentozinho padrão básico. Que pode ficar bonito, você bota várias bibliografias, mas vai ser minimamente efetivo. Alguma efetividade vai ter, porque as metodologias estão ali não são à toa. Mas, de fato, solucionar a questão para que dali em diante aquela empresa possa se preocupar com outras problemáticas ou melhorar a sua jornada, aí são outros 500. Cara, eu acho genial, principalmente porque existem várias camadas aí. Primeiro que se a gente não reconhece que tem problema, a gente não soluciona. Eu faço essa no meu livro, óbvio, apesar de esse podcast ser baseado neste livro, eu posso deixar de dizer que o óbvio precisa ser dito. Por favor. E aí, se você não enxerga que tem um problema, como é que você vai resolver? Por isso que é importante você estar ali em campo, percebendo, escutando, observando. E para que a experiência do usuário seja a melhor possível, você trabalha a escutativa, que é a base da comunicação. Maravilhoso. A gente podia encerrar esse podcast aqui agora. Exato. Mas não faremos isso, porque temos muita coisa para aprender e falar. Gostamos. Sobre o repertório, cara, eu acho que tenho certeza, quando a gente tem essa habilidade de caminhar por diversos mundos, a gente tem uma melhor entrega, porque você tem uma comunicação muito melhor. Você conhece várias pessoas, vários tipos de trabalhos, vários perfis, vários problemas. Tem a oportunidade de resolver vários problemas. E, além de tudo, você cresce muito como pessoa e como profissional. Você está navegando em diversos lugares. Isso, inclusive, chama navegabilidade, que, por acaso, eu falo nesse livro aqui. Não estou falando assim, eu tenho um livro que eu falo de navegabilidade. Jogo navegabilidade, você entendeu? Isso é o que eu estou falando. E a navegabilidade, ela transforma as carreiras. Fala um pouquinho sobre isso e por que você enxerga que no seu dia a dia ou logo na sua carreira que isso foi um diferencial. Tá? Eu acho que vale até contar como que eu cheguei no design. Eu acho que implica muito isso. Quando eu estava na escola, eu tive a sorte mesmo que eu falo, né? O privilégio. Ela é privilegiada sim, tá? Toda privilegiada ela. De realmente poder focar nas coisas que eu queria fazer de fato. Mamãe trabalhando pra caramba, irmãs contribuindo muito, teve todo um empenho da minha família para que eu tivesse essas oportunidades. E aí eu fui fazer orientação vocacional como psicólogo para descobrir o que eu queria de fato. Foi gostar um pouco de fotografia, navegava ali na área de tecnologia, minha irmã trabalhava na área, era coordenadora de sistemas de informação. Navegava um pouquinho ali nas artes, nas lutas que eu fazia. Eu tinha vindo já de uma escola de lutas, então eu tinha feito taekwondo, depois fiz ninjutsu. Então eu navegava nesses diferentes universos, dava de batismo, dava de skate, escondido da minha mãe. Mas não dava. Então tinha essas diversas galeras e vivências. E aí, quando eu fui fazer orientação vocacional, essa era a minha grande questão, porque eu tinha sistemas de informação em mente, eu tinha fotografia, eu tinha publicidade. E, ao mesmo tempo, sendo bem prática e bem objetiva, tinha a preocupação de como é que eu vou pagar as minhas contas quando eu for adulta.
Vocês eram resolver esse problema. Eu era uma adolescente meio consciente, assim, desse fato. E aí, quando eu fiz a orientação ocupacional, eu fui... Toda essa história que eu contei dos lugares que eu passei, contaram para eu descobrir o design. Porque o meu psicólogo fez eu fazer uma pesquisa. E aí, quando eu fui pesquisando cursos, ele sugeria, ele até falou, tem design, tem algumas outras áreas. E aí, quando eu entendi o design, que me permitia navegar em todos esses ambientes, falei, tá aí, eu não preciso ficar fechada em uma caixinha, em um único local. Então, dali em diante, eu só segui essa minha premissa. Aí, tanto que eu estava na faculdade, fui trabalhar como editora de imagem numa empresa. A partir do momento que eu comecei a não aprender nada, eu lembro de uma conversa com minha mãe até hoje, eu estava no telefone com a mãe. Tô gostando, não aprendi nada, só fazendo montagem no Photoshop. Falei, minha filha, sai, se você não tá aprendendo, sai, né? Isso a gente resolve. Saí, aí um pouco depois fui trabalhar no projeto de pesquisa dentro da faculdade. Que pra mim foi maravilhoso, que já me trouxe esse universo da pesquisa. Porque a faculdade de design gráfico, ela ainda é bem, ainda mais federal, ela ainda é bem pautada em projetos, em algumas coisas focadas no gráfico mesmo, né? Na identidade visual, que era o bacharel. E aí, dali em diante, eu segui esse universo. Então, eu sou da galera do design. Então, você pensa, ela vai ser vizinha que consome Marvel. Consumo também, gente. Mas fica nessa caixinha. E aí, não, assim, eu sempre andei com o pessoal que era de negócios, que era da galera executiva que empreende. E aí, segui fazendo os meus treinos. E aí, fui andar de moto. E aí, fiz parte de motoclube. E aí, ando de moto até hoje. E aí, todos esses universos sempre me trouxeram muito repertório pro que eu estava fazendo. E me faziam também esvaziar a cabeça um pouco. Então, eu sempre ficava substituindo assuntos na minha cabeça. E isso me ajuda, eu particularmente me ajuda a pensar. Me ajuda a me ajuda a conseguir organizar as caixinhas que eu preciso para conseguir produzir. Então, assim, isso é fundamental. Você navegar, não é porque você está numa área que você precisa só consumir, viver aquela área, viver aquele pessoal, viver aquela cultura. Isso vai te injeção e você vai parar de ser uma pessoa criativa. Isso é a criatividade, não é você chegar e entregar um negócio de outro mundo. Às vezes Tem o tchan, né? Às vezes o óbvio pode ser a sua... O tal do tchan me pega. Ai, porque tá faltando tchan. Tá faltando comigo. Está muito melhor aí. Tá faltando um negocinho. Tem um negocinho. Tem um negocinho. Já foi chapela. Aí você me complica, né? O que seria um negocinho? É mais pra esquerda, pra... Eu acho que a criatividade, para algumas pessoas, ela entra num campo assim, como se fosse algo muito uau. Antigamente a gente que era do design, a gente era colocado num pedestal, que é do criativo. Gente, eu fui fazer meus cursos, mesmo com as mentorias do Camilo. As mentorias do time de educação do Camilo. Então, assim, fui fazer o quê? Mentoria de negócio para poder ser uma melhor designer. Para, de fato, sua mente aflorar de uma forma que você consiga ser criativa, simplesmente criar. Exatamente. Ativamente. Criar ativamente. Basicamente isso. Só se você não tiver um repertório, não tiver um entendimento de com quem você está falando, como é que eu vou me comunicar, vou conversar com o time de negócios, se eu não entendo minimamente o universo deles? Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando no Safra e a gente teve várias questões ali com algumas diretrizes, né, da gestão. É o tempo ainda onde a gente tinha muito top-down, que é o que a gente chama no design em produto digital, que são decisões que vêm da gestão mesmo e você só tem que fazer. Hoje em dia eu não sei como tá, tem muitos anos que eu trabalhei lá. Aí a gente estava numa roda de designers e aí um deles questionou, né, reclamando um pouquinho, chateado com algumas decisões que deram do time de negócios, falando, mas eles não entendem o que a gente está fazendo no design, eles não entendem o que está sendo feito. Não, calma. A gente está falando de um banco que está há anos no mercado, tem instituições em diversos estados e países, eu não estou falando besteira, está em todos os aeroportos e que sim, fatura bilhões, trilhões por ano. Eu não sei qual é o faturamento do Safra, mas fatura muito. Eles sabem o que eles estão fazendo, porque eles sabem dentro do universo deles, que é gerir um grande banco. A gente, como especialista em design, tem que levar o conhecimento e democratizar, ou seja, tem que comunicar de uma forma assertiva para eles o que está sendo feito e entender que, às vezes, por mais que você comunique de uma forma assertiva, não vai ser executado da forma que você quer, por N questões. Às vezes é tempo, às vezes é maturidade de produto, maturidade digital, às vezes é realmente um preciosismo com relação a quem que dá as diretrizes finais. E aí eu lembro dele ficar meio
Parou 5 segundos para refletir assim sobre a vida, sabe? E tem muito disso também. Nossa, maneiro, porque assim, ainda mais nesse sistema, eles têm uma cultura no banco, é uma cultura bancária mais fechadinha, apesar do Safra ainda sair daquela do banco tradicional, mas ainda assim tem uma cultura bancária criada de anos. Exato. E para você excluir uma cultura do nada e chegar e falar, vamos mudar, é assim, meu. É assim que acontece. Cara, isso você precisa falar a língua do hate. Exatamente, ainda mais que a gente tá falando disso em 2019, a ver pré-pandemia. Agora, acredito fortemente que eles tenham uma outra cultura, Já é sua tecnologia. Exatamente. Mas eles não tínhamos estrutura. Toda vez que eu falo de fazer uma mudança tecnológica, tem uma mudança, uma estrutura Bultas que eu tenho que criar de back-end, algumas coisas de desenvolvimento que precisam ser feitas, estrutura de armazenamento de dados, por aí vai. E ainda a gente está em 2019, mas existe uma outra cultura. A gente é presencial, todo dia trabalhar. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente já começa a falar, são 2 universos. Eu tenho saudazinha, vou dizer coisa. E aí, quando ele falou isso, eu trouxe esse ponto. Eu falei, cara, calma, não é bem assim. O que a gente... Aí foi dali em diante também que comecei a trabalhar muito essa coisa da democratização do design, de tentar ao máximo melhorar muito a minha parte comunicativa para eu conseguir simplificar quando eu explico algumas coisas, para eu conseguir levar de uma forma mais facilitada. Tanto que mesmo naquela época eu consegui algumas vitórias aí para o time do design com o time executivo, porque eu comunicava de forma muito objetiva, ainda meio que sem saber o que eu estava fazendo, que era plena ainda na época, eu estava entendendo como é que eu fazia. Mas quando você começa a entrar com argumentações, com observações lógicas, assim, é mais fácil para quem está do negócio entender. Eu lembro de uma melhoria que eles queriam para o processo, se fosse feita, eu tinha uma mínima noção de desenvolvimento para saber que podia levar mais tempo. Falei, bom, isso aqui a gente pode fazer. E só porque era bonitinho, não que necessariamente era o que precisava. Ia ser muito legal, mas não ia impedir uma entrega de valor significativo para o usuário. Só que a gente pode fazer, vai levar pelo menos uma semana de desenvolvimento. Mas vocês querem isso pronto em 3 dias. 3 dias é isso aqui, beleza? Aí, então, beleza. Faz o vídeo, depois a gente puxa essa melhoria. Porque você começa a falar de números, de dados, de valores, de custo, entendeu? O custo da equipe vai ficar travada nessa demanda. Aí eles conseguem começar a entender. Por isso que é importante trabalhar essa coisa da comunicação e entender o universo onde você está usando. E quando você vai comunicar e apresentar esse tipo de coisa para uma equipe executiva, a conversa é outra. Não adianta você chegar com questões empíricas, tem que ter dados, você tem que saber se está falando, inclusive você falou bastante sobre assertividade, você tem que saber se está falando, exato. Saber se está fazendo, saber que resultado aquilo pode dar, e principalmente você falou um negócio assim, muito importante, que é apresentar e ter ciência de que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Olha, para mim isso assim é um ponto crucial, porque às vezes a gente, principalmente a gente tem esse DNA empreendedor, a gente quer as coisas para já, para agora, do nosso jeito. E no mercado, meu amor, não vai ser assim. Não é assim. Mundo rosa do unicórnio do design não existe. Não existe. Desculpa. Crianças vão chorar essa noite em casa, mas este podcast trabalha mesmo, na verdade. Então, fala um pouco sobre isso, ainda mais assim, dessa aceitação que a gente precisa trabalhar no dia a dia internamente como pessoa, para depois levar para o pessoal. Porque a gente tem que saber exportar em certas mesas e conversar e negociar e tal. Mas mesmo assim, você fazendo tudo certo, pode ser que não vai ser o dia que você quer. Às vezes você é nem parecido, porque às vezes é um pouco parecido, né? E às vezes não sai nada do jeito que você quer. Como lidar com essa situação? Eu acho que é desapegar do preciosismo mesmo. Assim, é inevitável que você, como ser criativo, e quando eu falo criativo, é qualquer pessoa que gere uma solução para qualquer área que seja. Que você tenha um carinho com o que você desenhou, com o que você pensou, com o que você desenvolveu. É natural isso, é uma coisa que você fez. Se você não tem isso, então você tem um problema um pouquinho melhor. Mas é importante equilibrar eu estou desenvolvendo uma solução, estou desenhando uma solução para uma empresa, que o objetivo final é entregar valor para o cliente, para quem consome esse serviço, seja cliente interno ou externo, mas que eu tenho um caminho de produção. É só você pensar numa esteira de produção. Por mais que às vezes um padeiro quer entregar o melhor pão do mundo no final do dia, às vezes ele não tem ainda a estrutura
para fazer aquele pão na escala e na qualidade de ingredientes que ele gostaria. Tipo, aí é o pão que eu vou consumir no Jardins com a farinha integral dos campos dos Alpes suíços para um pão que eu vou consumir num bairro classe média baixa em algum lugar, porque eu não vou me entregar, porque eu não vou prometer. Em outro bairro, e que é normal, porque são processos, são etapas. É o que eu tenho de insumo para chegar no resultado final. Às vezes a gente pode pensar numa solução incrível, mas eu tenho insumo para poder construir aquela solução. Tecnicamente eu tenho, porque onde eu trabalho tem dinheiro, mas tem dinheiro, tem equipamento? Tem como ter um plano de backup se alguma coisa der errado? Não tem nada disso, então você não tem estrutura, você só tem dinheiro no caixa. Ótimo ponto, já é um bom começo, mas você não tem estrutura para desenvolver aquilo. Então é ter uma visão mais realista de onde você está. Então o que adianta eu, trabalhando numa empresa que ainda estava em processo de transformação digital, criar uma solução muito fora da caixa, propor vários processos de design, que aquela empresa ainda não tinha o dinheiro para implementar aquilo, mas ainda não tinha estrutura para suportar aquilo, para dar alicerce para aquilo acontecer. Me iludir. É você mesmo se dar o golpe, entendeu? Não vai tá dando certo, gente. De ninguém que eu fazendo merda. Não, eu me entendo sozinha, entendeu? Não dá, então você tem que ter uma visão realista de onde você tá. É chegar numa empresa. Por isso que eu gosto de chegar na empresa, entender o que é que eu tô pisando pra ver. Então escuta muito. A gente tem que escutar a escutativa, se fosse a palavra. É sentar, escutar, prestar atenção onde você tá, entender onde você tá pisando, falar, ok, entendi onde eu tô pisando, então agora eu sei o que eu posso propor e qual nível de evolução eu posso propor. Aqui eu vou propor uma solução. Mas que resolve o problema e desafoga. Quem desafogou, eu ganho prazo e ganho confiança da minha gestão. Aí a minha gestão vai ter confiança para brigar lá em cima por investimento e por tempo para a gente criar estrutura para a gente poder ter uma solução mais robusta desse produto. Então tem que ser estratégico também. Gosto. Quando você tem essa análise lógica, você põe o emocional de lado, e deixa o emocional para a hora que você for pensar na solução, se você for pensar para o melhor do cliente. Agora aqui é politicagem, é estratégia. Você entender onde você está e entender qual é o melhor caminho para chegar onde você quer. Eu amo gente inteligente. Também não é isso. Isso que você falou de desapegar do preciosismo, eu achei genial. Só que eu desejo, e a gente tá aqui para explicar isso aqui, não é para você confundir com fazer as coisas de qualquer jeito. Exala isso. Por favor. Faz as coisas com qualidade, com excelência, mas dá para fazer no pouco, no minimalismo. Exato. Ela falou da esteira de produto no passo a passo. Exatamente. Não é você ir a pequenez, não é isso. Mas é você começar no pequeno, que você pode ali no começo entender, ter essa visão, essa sagacidade de enxergar, esperar a outra. Mas eu vou dizer que você não vai começar no final da esteira. Não tem como. É no começo. Mas sim, eu acho que o exemplo... Vou seguir o exemplo do Sabra, porque eu acho que é bem amplo para esse quesito. Quando eu cheguei lá, a gente estava implementando a funcionalidade, a opção de autoatendimento nos produtos digitais, que antes que você tinha que fazer para atendimento, ligar para o seu gerente e falar com o back-office do banco. O back-office é a área que faz as tratativas de qualquer problema. Então, eu fui no telefone, com 16 sistemas abertos no computador, resolvendo as questões. E aí, eles não tinham isso nos produtos digitais, então eu entrei com a missão da gente desenhar isso. Quando eu entrei, o time de desenvolvimento já estava começando a fazer algumas coisas, então eu tive que correr atrás do prejuízo e a gente fez muito papel de pão, que era uma folha sentada do lado do desenvolvedor, fazendo o risquinho de tela e falando, vamos colocar esse botão aqui, esse texto a gente põe aqui, depois eu levo isso para o Sketch, né? Porque não era o Figma que a gente usava, era o Sketch. Depois eu levo para a aplicação, mas vai desenvolvendo aí. Estou do lado fazendo, você vai desenvolvendo isso aqui, eu vou desenhando um programa. E a gente fez literalmente uma sessão que parecia um FAQ, com as questões. A gente fez uma curadoria ali mínima, né? Montei uma planilha para a gente ter esse controle. E aí dentro de cada uma tinha uma orientação do que fazer. E a orientação era 1 e-mail do back-office, que era o melhor que a gente tinha chegado para a gente ter que ligar pro Merete. Aí no próximo passo a gente colocou um campo de comentário para a pessoa poder deixar também uma observação sobre o assunto. No próximo passo a gente colocou envio de arquivos. Que para fazer envio de arquivos eu também tenho banco de dados, tem uma base para poder receber esses arquivos, eu tenho questões de segurança que precisam ser garantidas. Só que aí chegava, enviava, e aí o back-office fazia a tratativa e depois retornava para o cliente.
Aí depois que a gente começou a implementar algumas telas, onde eu tinha os campos, literalmente, do que precisava. É uma troca de endereço, é um outro item nesse quesito. Aí eu tinha um formulário, os campos eu preenchia, salvava, colocava minha senha, pedia para alteração, aí vinha uma validação de edgewall, que é como se fosse o Face ID, que a gente tem hoje, mas um pouco de chamar de edgewall. Aí fazia essa validação, enviava sua selfie, ok, e aí ali mesmo a tratativa já acontecia e já estava tudo certo. Alguns casos que precisavam ainda ir para uma análise posterior e 2, 3 dias estava resolvido. Mas foi toda uma caminhada, a gente não chegou tentando propor já. O meu time falou, não vamos tentar propor, a gente não tem a estrutura disso aqui, a gente precisa desenvolver essas áreas de segurança, esses pontos. Então, vamos primeiro aqui, só do cliente entrar no aplicativo e ver algumas perguntas. Tinha uma mínima explicação sobre o tema. E tem um e-mail para ele poder enviar para o cliente, isso é tudo. Ele pegou o telefone e ligar para o gerente. E a gente começou pelo PJ, né? Depois que a gente foi implementando em pessoa física. Aí na época o Safra estava com outros produtos digitais de wallet, que virou a GBank. E tinham mais 2 produtos também, que eram aplicativos e contas para microempreendedor, e tinha uma outra questão também. Então, teve um momento que a gente estava implementando essa solução em 4 assim, produtos diferentes ao mesmo tempo. Bem legal. Mas a gente fez essa caminhada, assim, tudo a gente fez com o máximo de preciosismo, o máximo de cuidado que a gente podia ter, de qualidade de front, né, que é a parte de interface, a cara da telinha, a parte de UX, como é que seria a jornada, como é que seria essa experiência, mas dentro considerando as limitações que a gente tinha, de tempo, de estrutura, de tudo. E tem uma mentalidade muito centrada para entender que não é tudo sobre mim, que não é tudo na hora que eu quero, não é tudo do jeito que eu quero. E principalmente o fator de que eu penso que é maravilhoso a gente trabalhar nessa área, a gente melhora a vida das pessoas. Incrível. E facilita a vida das pessoas. Porque tem uma pesquisa, inclusive, que fala que 68% das pessoas, os clientes, eles não querem ser interrompidos no que estão fazendo. Então, por exemplo, você entra lá no aplicativo, no site, sei lá, quem está fazendo um negócio, aí pede para você ir pegar o seu documento, só que você já entrou no site 500 vezes, você apaga o que tá fazendo para você ir lá, pegar seu documento, tirar foto de novo e fazer o reconhecimento facial. É um inferno. Nossa, e se você tem o UX, que tem essa percepção, entende a dor do cliente, tá lá no dia a dia, você vai facilitar, você vai colocar as abas certas na página, você vai entender aí todo o fato que tá acontecendo. Porque às vezes uma melhoria não é algo gritante, aí você citou essa coisa do documento. Eu passo por várias jornadas assim, às vezes eu tô, sei lá, a gente tem criança pequena, a criança tá dormindo, você tá lá no celular aqui, ó, enquanto a criança tá dormindo, você tá aqui, ó, e tá aqui resolvendo. E aí, de repente, pedem um documento que tá na sua carteira, que tá pendurada lá na porta da sala. Você já pega paciência. Você já vai usar ou no de texto, eu não uso mais, porque eu não sou obrigada pra fazer de palhaço. Cara, se no começo tivesse é um descritivo, aí você pensa, tem que ter uma grande solução de UX. Não. A primeira tela tem um negócio chamado recurso, chamado texto. Olha, querido cliente, você vai precisar da sua identidade. Obrigada. Fim de papo. Você já entra sabendo. Você melhorou a vida da pessoa em 500% e comunicou da forma correta. Exatamente. E eu consigo enxergar, é claro que a gente fala, né, nesse tema, geralmente, na área da tecnologia que surgiu. Sim. Mas aí você citou o negócio da padaria, eu consigo usar o UX numa padaria. O negócio é ser facilitado do cliente, transformar na melhor experiência possível. Exatamente. E até do negócio também. Nessa pesquisa que eu estou fazendo para esse restaurante, eles queriam entender uma mudança de consumo que aconteceu. Eles querem entender uma mudança de consumo que aconteceu. É um restaurante muito típico, com pratos típicos de São Luís. E eles estão tendo um momento muito forte de consumo de pizza, que também estão falando muito boa, é muito bacana, tipo, a gente em Minas, você mesmo. E a equipe parece que entende muito bem. Então, assim, o que motivou exatamente essa mudança de comportamento? Que muda também faturamento, muda também investimentos. E como que a gente pode atrair e trazer de volta esse pessoal para consumir esse menu tradicional? O que está faltando? Por que os clientes estão indo por esse caminho? E aí a gente vai impactar o negócio também. Então, a gente está falando assim, a gente não está só entregando para o usuário final. Não é só o usuário final que está consumindo pizza. É porque não está vendo muito menu tradicional do restaurante, às vezes está deixando de consumir pratos maravilhosos e família por conta disso. Mas a gente também vai impactar
o negócio, como que o negócio acontece. Então a gente consegue trabalhar com todas as esteiras e com os mais diversos setores. Para esse restaurante eu não vou desenvolver um aplicativo. Sim, nossa, é maravilhoso, porque o que eu percebo de muito erro na nossa vida pessoal e profissional e nos negócios é que às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo nas pessoas aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Exatamente. E aí você não entra no campo da experiência do cliente, não entra no campo da pesquisa, que é extremamente importante. Existem pesquisas muito grandiosas, existem pesquisas que você pode fazer no Forms, cara. Tem uma metodologia que é a CSAT, que é como se fosse uma NPS, que é justamente para entender a satisfação do cliente exatamente no momento que ele terminou de consumir aquele produto. Cara, você faz um papelzinho, entrega ali enquanto ele tá pagando a conta. Às vezes tá em casal. Responde aqui, amor, enquanto eu pago a conta. Coloca na caixinha ali, pronto, acabou, vai embora, ninguém sabe o seu nome, já era. No final do dia, você tira aqueles dados ali, tenta de melhorar um outro que for possível, porque tem que lá que leva mais tempo para poder melhorar. E você comunica principalmente com o cliente que ele importa para você. Exato, existe uma preocupação diária. Que dinheiro dele ele tá usando suado, ele tá, caramba, é importante, você valoriza aquilo. Você pensa em clientes que frequentam rotineiramente aquele restaurante, ou, né, vou pelo menos uma vez por semana, que é o local do meu jantar em família, o local do meu encontro com os meus amigos. Tem Orlando, ele não escolheu aquele lugar por acaso. E aí ele vê que toda vez que ele volta, que é uma métrica que a gente pode aplicar num momento específico de estudo, e gosto clássico, esses pontos são ombros ocultas. Essa que eu estou conduzindo, a gente vai estourar 8 semanas, o máximo de pesquisa, com as entregas. Que aí é parte de uma metodologia de como eu gosto de trabalhar também. Mas você pode deixar como forma contínua. Sim. É uma das propostas que eu vou entregar para eles. Gente, não tem isso aqui. Preciso tirar, não tem. Entendam semanalmente o que aconteceu. Até porque vocês vai ter sempre dados, né? E sempre pontos de melhoria. Não adianta a gente falar de inovação achando que é um negócio, nossa, uma transformação da NASA, um foguete. Cara, se você entende o problema do seu cliente agora, se comunica com ele de uma forma que ele se sinta acolhido, e você muda um negócio, sei lá, o cliente senta numa janela e tá batendo sol nele, você tá curtindo no restaurante. O negócio todo. Não é? Entrou no banheiro e, sei lá, tava reformado. Não é básico, óbvio. Pra mulher entrar no banheiro e nem aqueles protetores. Nossa, genial, cara. Ai, pelo amor de Deus. O banheiro que tem o absorvente, o banheiro que tem o sabonetinho. É o creme da da experiência, viu? Não é? E a gente só sabe isso. É claro, com diversidade, porque se tem uma mulher ali também, ela vai entender. Ela vai entender, sabe? Mas não precisa. Pode ser que algum dia você foi lá, você tava naqueles dias, você chegou lá, não tinha um absorvente. Se tivesse, você fala, nossa, que restaurante maravilhoso. Que experiência uau que eu tive. Exato, melhor ser entrega, porque eu tô falando também nessa experiência, não precisa ser boa, não é isso. Foi outra coisa, foi outra coisa. Mas, se você agrega valor nesses pontos exatos, você coloca um piso tático, uma questão de acessibilidade, você coloca uma rampa, isso aí você vai melhorando, entendeu? Isso a gente tá falando no presencial, mesmo da minha questão do aplicativo, tem muita coisa que a gente pode falar. Muita coisa, e são coisas simples, não são coisas de outro mundo pra você resolver. Inclusive, assim, eu lembro, eu mostro essa coisa do ópio. Não, eu tô fazendo mexer pra mim, legal. De jeito nenhum, do jeito nenhum. Eu tive um gerente, quando eu no Itaú, eu trabalhava no IT, que é a carteira digital do Itaú, o IT estava começando. Gente, eu pensei, mas é uma história de banco, tá? Se vocês querem saber de banco, vocês me perguntam. Aí a gente estava trabalhando e eu consegui levar para lá, criar uma esteira apartada para poder estruturar as nossas entregas, sabe? Vamos estruturar essa questão. E numa das reuniões que a gente estava fazendo ele para a gente definir as demandas e cadastrar, ele queria me falar alguma coisa, não lembro qual era o tópico específico, ele falou assim, já sei que é meio óbvio falar isso, mas assim, sempre vamos falar o óbvio. Eu fui fazer uma pergunta para ele, eu perguntei alguma coisa, aí eu falei, meio óbvio, mas ele falou, Jéssica, é óbvio, mas a gente sempre vai falar o óbvio, a gente sempre vai reforçar esse óbvio, porque às vezes é o que vai fazer a diferença, é a informaçãozinha que vai pular. E quando a gente fala de experiência do usuário, é isso, mas às vezes é uma coisa óbvia. Uma coisa que parece tão banal, mas que você proporcionou aquilo, você entregou um valor gigante para o cliente. Às vezes você faz isso meio que na observação,
no processo de melhoria constante, que é basicamente você realmente estar sempre pesquisando melhorias que você pode implementar e testar, eu posso testar se esse porta-copo funciona para o meu cliente. O que não é investimento alto, eu vou fazer uma pesquisa só para isso, vou colocar. Se ele gostar, se ele usar, a gente contém, senão a gente tira. Ou eu posso fazer pesquisas para justificar essas melhorias. Mas, às vezes, 90% das vezes, saem soluções muito óbvias, muito simples, que a pessoa consegue implementar em uma semana. A gente tem até uma matriz que a gente categoriza assim, que ela é dividida no quadrante da matriz, ela é dividida em coisas que eu posso fazer de forma imediata. A gente está trabalhando no time, a gente fez uma pesquisa, entendeu os dados, fez um brainstorm, e aí a gente tem ações que dá para começar a fazer na hora que a gente levantar da mesa. Outras que eu vou cadastrar num gerenciador de tarefa para depois ir delegando para as pessoas. Outras que eu preciso de um projeto, de fato, não, a gente vai fazer o discovery, a gente vai ter que fazer uma pesquisa maior, e outras que eu vou descartar e vai ficar no backlog, e que aí futuramente eu já tenho isso aqui separado, então eu só vou lá acessar novamente e ver o que, em termos de custo-benefício, entrega o resultado esperado. Isso é metodologia ágil, né? Que não é difícil de aplicar, é fácil, todo mundo entende, todo mundo consegue se comunicar de uma forma prática do dia a dia. Ai, gente, eu amo isso. Eu não amo isso. Ou é tão simples, se as pessoas entendessem que não é um bicho de 7 cabeças. É por isso que eu tenho muito nessa versão da democratização do design. As pessoas tinham uma ideia de que todo o processo de design, tudo que chegasse na mão de um designer, vai levar um tempão, que você não vai querer ficar pensando em solução, em ideia, essa galera criativa, eu tenho que entregar isso rápido, de pouco tempo, eu tenho só uma sprint, que aí cada time define a sua, mas eu só tenho 5 dias para fazer esse desenvolvimento, tô com o meu chefe no pacote cobrando essa entrega, aí vai chegar na mão do designer, o designer vai demorar pra caramba para desenhar isso, porque ele quer fazer um negócio de outro mundo, a gente vai conseguir desenvolver, e aí eu fui sempre quebrando, e isso foi muito diferencial, assim, pra minha carreira, as pessoas sempre gostaram, eu sempre tive uma boa aceitação nas empresas por essa facilitação, por essa democratização. Então, eu entendi o cenário, a gente pode criar isso aqui, funciona. Não é uau, mas funciona, beleza, então vamos por esse caminho, vamos fazer o melhor que a gente consegue aqui. Que é trabalhar com ágil, né? Vamos entender o cenário. Total, e resolve da forma que pode. Isso aqui eu não consigo, mas isso aqui eu consigo. Funciona, beleza, vambora. Exatamente. E deixar claro que dá o que não dá também, né? Que aí tal do colocar limite, saber falar não. E saber como falar. Às vezes as pessoas querem falar um não, de eu quero essa caneca aqui toda colorida, com degradê. Não, mas não dá, porque vai ficar feio, porque vai ficar brega, porque vai contra as diretrizes da Bauhaus, vai contra o Pantone do ano. Às vezes você pode falar, olha, a gente pode fazer, mas está de acordo com a marca, o manual de marca da empresa, a gente não vai ter nenhum problema com, às vezes, pessoas que têm alguma acessibilidade a coisa, alguma questão desse tipo. A gente tem certeza que todas as cores que a gente está querendo colocar não tem impacto em outras áreas. Mas a gente pode fazer, só que também vai demorar um pouco mais, porque para fazer um degradê desse eu tenho que fazer um estudo de desenho maior. Até mesmo na hora de gravar, eu tenho que testar mais para ver se vai ficar bom na caneca. Mas se não, a gente pode fazer dessa outra forma aqui com o logo, ela mais branquinha, que a gente consegue resolver, já que a gente tem um evento na semana que vem. E aí você joga a responsabilidade na mão da outra pessoa. E aí a pessoa decidiu, pronto, é isso, ok, vambora. E é imprescindível a gente dizer que realmente não dá pra você simplesmente falar não. Eu não entendi quem que encantou esse negócio de simplesmente falar não. Quando você já 5 anos de idade, eu ia instintivamente no mercado corporativo, você quer lutar desse jeito, você vai rápido, você vai não sobrevive. Você precisa saber comunicar, mas você vai falar não, porque assim você vai falar não, simplesmente seu chefe vai dar as costas, tchau, obrigado. E aí ele que lute. Não é assim que funciona, assim que explicar, tem que dar os pontos, trazer os dados. E ainda assim, às vezes, falando, nossa, como fazer? Você tem que fazer, às vezes ele vai falar, tá bom, né? Vou fazer a cara do jeito que eu falei também. Então, tá bom. Beleza, tá. E aí é hora de você falar, eu fiz a minha parte, eu comuniquei. Que eu acho que a gente, como especialista da área, o grande ponto é a gente comunicar a forma correta, ou a melhor forma, o melhor cenário dada a aquisição, expor os prós e os contras. Olha, a gente tem esse caminho, mas tem esses
pontos que podem não ser positivos e tem esses pontos aqui que realmente podem funcionar. Mas aí você entende o que você acha que é mais aderente ao que você está pensando de estratégia para a empresa. E você expôs todos os pontos. Se ainda assim eles querem numa direção que você sabe, você já entendeu que, dado o seu conhecimento, sua recomendação de especialista não é o caminho, mas assim, tem briga que a gente não ganha. Então a gente deixa passar, quando voltar para a mesa, a gente fala, então agora a gente vai fazer desse jeito. Por isso que é importante a gente ter a noção de aprender com pessoas que já passaram por esse caminho. Porque eu já parei muito falando não, simplesmente não, e me ferrei. Entendeu? Tem um meme que fala assim, eu vou fazer do jeitinho que o fulano mandou, porque ele veio que ficou bem feio. Eu adorei isso. Eu bem por aí. O meu ficou bem feio. Realmente. Mas a gente tem briga que não dá pra você comprar. Tem coisas que você precisa engolir, e ainda mais dependendo de fases que você está na carreira. Quando você atinge o nível mais sênior de diretor, que é você que assina o cheque, que é você que diz sim ou não, as pessoas vão ficando mais leves, ou talvez nem tanto, tem outras responsabilidades, né? Grandes cargos exigem grandes responsabilidades. Mas um outro fator da gente aprender com pessoas que já chegaram lá, ou estão em lugares mais longe que a gente, é porque a gente não precisa apanhar. A pessoa já apanhou, ela vai te ensinar. Não faz isso aqui que funciona. Exatamente. Da mentoria. Conta um pouco sobre a sua mentoria de aceleração de carreira. Sim, então. Eu fiz alguns formatos de mentoria ao longo da minha vida, faço até hoje, né? Se conheceu o mini ponta de uva. E eu entendia que para a área do design faltava uma coisa um pouquinho mais one-on-one, um pouquinho mais próxima. Porque existem grandes bootcamps, workshops, né, as mentorias de design, os cursos de design normalmente muito para essa linha. Cursos rápidos, bootcamps, cursos de especialização, só que normalmente são em turmas grandes, né? Ou turmas aí de pelo menos 10, 15 pessoas, que para mim já é uma turma muito significativa. E aí o que aconteceu? Normalmente as pessoas ficavam acanhadas de falar, de perguntar, porque elas achavam que estavam perguntando coisas muito óbvias. Porque às vezes elas não tinham a oportunidade mesmo, porque eu tenho que passar todo o conteúdo e ainda responder algumas perguntas. E às vezes não dá tempo, assim, já diversos workshops na EBAC que não deu tempo de responder todo mundo. Eu falo, gente, vocês procuram no LinkedIn e eu vou, no máximo que eu puder, responder para todo mundo. E realmente não dá tempo de ter um time, mesmo workshops de 3 dias. Aí você faz uma apresentação e depois você tem que ir lá conversando. Aí você tem um time, porque o pessoal pede que no momento você fique X tempos com a apresentação, e aí depois X tempos conversando. Então fica uma coisa um pouco solta. Isso acabava aumentando e gerando uma ansiedade, um medo das pessoas de se aplicarem para vagas, de entrarem na área, de não se sentirem de fato capacitadas, porque tem medo das situações que elas podem viver, nem sempre num momento desse a gente consegue passar essa realidade do dia a dia. E aí foi quando eu pensei no formato de mentoria que eu tenho, que é o Xcode, e aí eu falei, vou usar a mentoria individual. Normalmente as mentorias de design são sempre em grupo, tem todas essas problemáticas, e aí vou testar esse formato de mentoria individual, que foi um formato que deu muito certo, e agora, assim, de fato, eu falei assim, ok, testei, porque como boa designer, eu vou testar antes, vou fazer o meu estudo, planejar e testar, e depois eu vou começar a, de fato, vender isso no mercado, deixar à disposição no mercado, que é o que eu faço hoje. E aí é uma mentoria onde durante 8 semanas, que está dentro da metodologia que eu desenvolvi de esteira de trabalho, eu vou trazer a pessoa para uma dinâmica de vida real. Então eu trabalho com ela todas as 4 macroetapas de um processo de design, que é discovery, refinamento, desenho da solução e validação. Que é o discovery, a descoberta, o entendimento, a recebimento da demanda. O refinamento, que eu estou vendo se eu realmente peguei tudo que eu precisava de informação no Discovery, né? Eu volto uma casinha. O desenho, que é literalmente desenhar a solução, não importa qual seja, é o meu planejamento de carreira. É um aplicativo para eu ter um case para poder aplicar para vagas a partir do meio do ano. Eu não tenho essa restrição. E a validação final, que é a entrega, é o handoff mesmo, que eu chamo de produto, é o handoff, quando eu entrego para um time de desenvolvimento, por exemplo. E assim, handoff pode ser para o mercado, como uma forma de um case. Sim. Pode ser para mim mesma, como um plano de carreira, então a partir daquele momento eu vou aplicar aquelas etapas de plano que eu desenvolvi. Por isso, lá na primeira etapa da mentoria, ainda antes do Discovery,
eu faço uma mudança, um mapeamento de carreira de fato. Eu montei um template onde a pessoa vai preencher uma brincadeirinha que eu fiz, que é o diamante do autoconhecimento. A gente tem o design Double Diamond, que é justamente essas voltinhas que eu faço para entender o assunto, assim, onde eu abro e onde eu afunilo. E aí eu fiz isso para a carreira, para a pessoa se fazer algumas perguntas, todo mundo que já fez até hoje. Jéssica, que triplex que você plantou na minha cabeça! E é para isso mesmo, tanto que eu falo, deixo orientado, comecei a fazer num momento tranquilo, num momento calmo, para ela responder com sinceridade que não tem certo, não tem errado, tem o que interessa para aquela pessoa. E depois tem outro template que ela coloca todas as experiências dela, e eu falo tudo mesmo, assim, desde... eu fui menor aprendiz com 16 anos. Onde eu trabalhei, o que eu fiz? Eu tive uma lojinha, o que eu fiz, o que eu aprendi? Eu trabalhei com um fotógrafo, o que eu aprendi, com quem eu trabalhei? Fui auxiliar administrativo. Não tem esse peso, tem muita gente que ficava com um peso muito grande, ela não tem experiência de nada. E você ia ver a pessoa tinha, sei lá, 5 anos trabalhando em diversas coisas, empregos menores, né? Que levava um repertório que a gente falou. E a pessoa tem um super repertório de organização, de agendamento, de comunicação, de lidar com públicos de diferentes graus de instrução. E de dificuldade. E de dificuldade também. E isso era como você sobrou, meu querido? É uma coisa grátis. E aí? Recebeu uma experiência enorme da pessoa e com um ponto que eu falo lá, que é para destacar o que ela gostou e pelo menos gostou, para ela saber exatamente onde ela quer chegar, que tipo de ambiente ela quer trabalhar, o que ela quer vivenciar. E aí, a partir disso, a gente constrói. Por isso que eu falo que a mentoria não tem um... Antes, eu tinha inicialmente pensado ela ser muito focada no design, mas eu vejo uma necessidade disso na carreira, no geral. De carreira mesmo. De carreira. Você era carreira individual. Então, assim, às vezes a pessoa precisa de ajuda para fazer uma transição. Eu já ajudei um colega meu, um amigo meu, que ele era desenvolvedor, ele queria ir para DevOps. DevOps é a pessoa que está mais na parte operacional e gestão ali do desenvolvimento, né? Ele queria processos e tudo mais. E aí ele queria fazer essa transição que eu não sabia muito por onde ir, o que fazer. Falei, cara, vamos preencher esse plano aqui, essa primeira etapa. Dali em diante, ele foi e fez o planejamento, com datas. Ele falou, você vai fazer agora. Sim, que depois agora você vai fazer o escolha da sua solução. O que você precisa fazer para chegar como DevOps? Dei todas as informações em mãos? Tem. Então, agora você vai desenhar esse plano. Desenhar o plano é botar datas, etapas, o que precisa ser executado em cada etapa, se você já tem com quem falar. Validou isso, agora vai para o mercado executar. Genial. Eu penso que, ainda mais nesse mercado acelerado que a gente vive, a gente tem medo, às vezes, de se jogar no mercado e de pedir oportunidade, porque a oportunidade nem sempre chega para todas as pessoas, né? Não, na maioria das vezes não chega para quem tem que chegar, vamos falar a verdade. E ainda mais para alguns grupos. Sim. Mas o que acontece? A gente precisa buscar a comunidade. Pedir ajuda, sabe? Pô, levanta uma pau, pode me ajudar, por favor. Quando você enxerga alguém, a pessoa entende de carreira, a pessoa já passou por bancos incríveis, já fez serviços civis. Você trabalhou na Ana Maria Braga, tá? Vamos falar isso aqui combinado. A pessoa sabe o que eu tô falando. Não adianta você querer buscar a mentoria, não sei lá na onde, com a galera que, pô, só tá te esperando muito pra te ensinar a ser rico, só pra cambiar a pessoa. Exato, eu tenho um ranço mesmo, né? Preconceito. Essa galera que se olha os outros, entendeu? Que promete um mundo rosa, assim, que é uma menina que vai ganhar o grande. Você diz que tá tostando ganhar disso. Tem muito disso, assim, você faça esse curso de design de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses e consiga o seu tão sonhado emprego. Eu nunca prometo emprego na minha mentoria. Jéssica, mas quando sai dessa mentoria eu consigo emprego? Olha, eu espero que sim. A maioria dos meus mentorandos conseguiram chegar onde queriam. A ideia é a pessoa. Porque ela fica ali naquelas 8 semanas preparando esse terreno, cavando essas oportunidades. Por causa disso. Direcionando aqui as energias, os pensamentos e as ações. Então, assim, normalmente as pessoas conseguem, sim. Só que eu nunca converso, nunca prometo. Eu falo de qual é não fácil, porque depende de vários fatores. Depende da pessoa. Depende da empresa, depende do mercado, depende de industrializar, que é o fácil a pessoa olhar e falar, nossa, mas o seu salário de sênior é quanto? Cara, a empresa paga 15 pau. Tem, cara. 15 mil. A PJ, quando é CLT, tem outras diferenças, que também tem os benefícios.
Mas quanto tempo você levou para chegar no salário de 15 mil? Uma vez eu fiz uma postagem sobre isso no LinkedIn, assim, acho que eu tava durando uns 10 e pouquinho, e já era sênior. E aí eu falei, gente, mas eu não comecei a ganhar 10 mil ontem, não. Eu tô há 13 anos trabalhando nisso. Né? Eu acho que foi ano passado que eu fiz, ano retrasado. Tá, tinha 9 décimas de carreira. Valores é brilhando nos olhos da pessoa. Me E me perguntaram muito, mas quanto você fatura por mês? Eu falei, olha, depende do quanto de projeto que eu tô pegando, de onde eu tô trabalhando. Mas no nível sênior, você chega a 15 mil, você consegue chegar aqui. Hoje em dia o mercado tá um pouquinho mais... Sai daquele boom do design, do UX. Tá mais flash, tá mais... como qualquer outra carreira, assim. Mas você consegue achar vagas nesse valor, posições nesse valor, projetos. Sejam projetos temporários ou contratos de longo prazo. Mas isso é CPJ. Não, tem CLT também. Só que você tem que ponderar todas as... Eu quero ser empreendedor, eu quero empreender, eu quero CLT, eu vou ser um CPJ, quais os prós e os contras. Quero mais equilíbrio. O quanto que eu consigo crescer em cada hora, eu vou trabalhar em consultoria, eu vou trabalhar em empresa direta, e todas as coisas. Só que assim, você vai fazer uma caminhada. Não tem fórmula mágica, não adianta. Toma um custo te prometendo que você vai ganhar 10 mil na sua primeira vaga. Confia, tá falando que não é pra você querer ganhar muito, não é isso. Que ganhe, porque a gente quer. Se mesmo mulher, sejam ricas mesmo que vocês. Mas cuidado com as coisas que você vê, nas coisas que você acredita, nas pessoas que você segue, que vendem uma vida maravilhosa, extraordinária, mas não mostra os bastidores. Não mostra eu fazendo uma minha unha no banheiro agora, antes de começar o podcast, entendeu? Não mostra eu chorando, eu uma síncope, porque minha filha tava 3 dias sem dormir direito, né? Entendeu? Então, assim, tem todo um rolê, tem toda uma carreira, tem os bastidores. Tem as vezes que a gente já passou muito perrengue na carreira, tem as nessas de entrevista de emprego. Muitas. E essa que é a verdade, entendeu? Então, cuidado com o tipo de comunicação que você anda vendo. Porque o que acontece? Não que eu ache errado, mas o mercado, o marketing, o design, ele foi feito para a gente ver as coisas e acreditar naquilo. Exatamente. Não é? Tem os gatilhos mentais, tem essa coisa tudo aí. A gente também não é bem, vocês não usam aí para nossa voz. A gente sabe. Só que dá uma precisada, entendeu? Dá uma olhada antes da senão você vai ser lascado na minha carreira, a gente não quer isso. Bom, e aí ele fala uma coisa, sobre cada carreira ser única, sobre cada carreira ser individual. O que você enxerga que não é individual, que deveria ser geral para todo mundo, em questão de comunicação? Questão de comunicação, acho que fazer terapia. Bom. E também... Depois, eu acho que vocês podem lá. Depois da terapia, eu acho. Valeu. Eu acho que terapia é importante. Passar umas sessõezinhas aí, vai pro psicólogo, pelo menos, dá uma arrumada na cabeça, porque senão você se frustra e fica nervoso e projeta vários outros sentimentos naquele ambiente. Até a ansiedade já, se isso aqui virar, então minha vida tá perfeita. E, cara, tem tanta coisa pra acontecer pra sua vida perfeita, são vários tantos campos. E também, assim, investir muito na parte do autoconhecimento. Vai fazer curso de inteligência emocional, vai fazer aqueles bootcamps. Eu fiz um curso uma vez de inteligência emocional, 23 dias, trancafiados no hotel, só fazendo as atividades, pouca comunicação externa. Você se desliga do mundo e vai focar em você. E aí, depois disso, você começa a consumir conteúdo. Eu leio, tem vários livros que eu fui ler na época que eram de inteligência emocional. Eu tenho um livro que eu fico... É o Desperte Seu Poder, eu sei se isso é um doutor agora. Que ele não tá 100% preenchido, ele tá lá quando eu sinto que eu tô meio ruimzinho da cabeça. Eu começo a dar uma preenchida, fazer as atividades. Tem um livro que é o Rápido e Devagar, que eu li um pedaço, aí parei, aí voltei. Eu também faço isso, né? Fico anos semana, livros diferentes ao mesmo tempo. E aí, de vez em quando, eu tenho que retomar do começo, porque já deu meio ruim. E aí, por esse caminho, porque quando você começa a trabalhar essas habilidades externas, eu vou estar bem com a minha cabeça, minimamente bem com a minha cabeça. Vou estudar sobre inteligência emocional para entender essas famosas soft skills e poder comunicar melhor, poder lidar melhor com as situações do dia a dia. Você pode ser o que você quiser, você pode ser do gari ao diretor de companhia. Você precisa saber disso, eu preciso entender isso, precisa estar bem nesse aspecto. Né? É o básico. Não tá boa, nada mais, né, bem? Não, né, gente? Você pode até tentar se esforçar, mas é aqui, ó, comanda tu, como não adianta.
Se você não tá bem, você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir entregar. Se você não consegue entender a forma, certas atitudes do outro nesse ambiente de trabalho, você também não pode, às vezes, pegar de uma mãozinha, igual você faz com um amigo, e falar, olha, o que tá acontecendo? Como você tá falando assim? Então, você que vai ter quase uma direção defensiva. É quase uma direção defensiva. Porque você para e fala assim, a pessoa não tá boa não, hein? Acho que eu vou sentar aqui, tomar minha aguinha e esperar ela ficar um pouquinho melhor daqui 2 dias de conversa. Quando isso, eu vou tocando as outras coisas que tem que ser feitas que não dependem diretamente dela. Aí depois eu volto e trato desse assunto. Até porque você citou, né, que tem coisas que não com essas palavras, né? Essas coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que dependem da gente, outras não. Não. E o que não depende da gente não adianta se descabelar. Exato. Se não vai funcionar, ela vai continuar não dependendo, não funcionando, não fazendo, não acontecendo. Então você pode, faz o que tá e bola pra frente. É fácil ter esse entendimento? Não. Tem hora que você fica chateado, você termina o dia com energia baixa. Somos humanos, né? A gente sente todas. Precisamos, inclusive, para dar. Porque Se você tá terminando, não tem nenhum dia que isso acontece. Se você não termina o dia com energia meio baixa, ou meio frustrado, ou meio chateado, ou pensando que eu não tô na praia vendendo a minha arte, comprei pra terapia. Abre esse negócio. Que uma hora vai te dar um burnout assim, absurdo, que é aquela coisa do, não, tá tudo bem, eu sou forte, isso aí não me afeta, não me atinge. Não, eu super produtiva. Uhul! Só que não dá. Nesse Isso, né? E é o preço bem caro. É o preço bem caro. Pode chegar, você passar 5, 6 anos em sua vida assim, você tá num cargo super bom de gestão, gerência de coordenação, que você fala, nossa, cara, fui pra isso aqui, isso dele. Só que você não consegue mais trabalhar naquele cargo. Você precisa descer de cargo. Que também, se você decide fazer isso, não tem problema no caminho, né? E quem tá dizendo que você é menos por vir. Mas você trabalhando tanto pra chegar ali, você não vai aproveitar. Tem seus ônus e bônus? Tem. Mas você sobe mais responsabilidade, você tem mais cobrança, mais coisas você vai vendo, você fica sabendo abaixo, como liderança você descobre. E você será? Sim, vai dar pra mudar mesmo, não é isso aí, hein? Que descrença. Mas você batalhou pra chegar lá. Eu acho triste quando eu escuto história de pessoas que estão felizes em outros cargos, mas que elas falam que elas desistiram no cargo X que elas tinham, não porque, tô perto de aposentar, agora eu quero ficar de boa, ou então por uma decisão pessoal mesmo, de mudança de estilo de vida. Eu quero morar na beira da praia, então eu quero trabalhar tranquilo. Não, classe chega a um ponto de burnout de não conseguir lidar com o estresse. Esgotamento, de não conseguir lidar com as situações. E aí eu acho muito triste quando é isso que leva a pessoa a mudar um direcionamento na carreira dela. Tem que deixar o seu dela porque ela não conseguiu gerenciar antes, né? Exato. Então, antes de dar BO, por favor, se cuide. E hoje em dia, o mercado é muito dinâmico. A área de tecnologia, então, de produtos é mais ainda. Tem muitas empresas que estão em processo de transformação digital ainda, sim. Então, você vê aquele conflito de processos engessados com processos digitais. E aí começa a briga. O negócio muito digital, muito analógico, muito acelerado, muito lento. E aí eu tenho, às vezes, uma pessoa de produto que chegou na empresa há um ano, tem uma outra cabeça que veio de outros mercados e foi contratada justamente por ter essa cabeça, mas com alguém que está há 13 anos na empresa e que não ficou permanentemente se atualizando. Quando a pessoa está há 13 anos na empresa, inclusive, é muito bom. Você entra e fala, nossa, isso aqui sabe tudo o que aconteceu aqui. Só que 13 anos a pessoa não se atualizou, porque ela veio de um modelo de trabalho, de carreira engessado, onde ela entra e se mantém no emprego. Ponto. E aí é hora de não ter conflito de processo, sim. E aí você vai se estressar, vai se irritar. Aí você decide se você quer ficar estressado ou se você vai tentar minimamente aliviar isso. Eu recomendo andar de moto. Pega a moto, dá uma voltinha, um ventilo no rosto. Com capacete, por favor. Obrigada, hein, gente? Viseira, hein? Escuta aqui, estamos chegando no final. Isso que dia é triste, né? O final é sempre dia triste. Mas vamos lá, para as 2 últimas perguntas finais. Uma é bate-bola e a outra você pode ser mais filosófica. A primeira, qual foi o maior confronto da sua vida? Como nós estamos em um podcast de confronto é que é o maior confronto da sua vida. É o confronto da minha vida quentes.
Eu acho particularmente de todos assim, os ambientes, ainda foi o Safra, porque a gente estava num processo de que eu ainda vinha de uma escolinha do design, apesar de eu nunca ter sido muito by the book, mas eu vinha de uma escolinha do design. E aí foi meu primeiro banco, minha primeira grande empresa, apesar de eu ter trabalhado no projeto com a Ana Maria Braga, era uma empresa cuidava da imagem digital dela, que eles tinham esse processo do aplicativo, então ali, assim, tiveram vários pontos onde a gente trabalhou. Mas ainda estava um pouquinho mais no meu universo vou dizer, só que quando eu fui pro banco, eu nunca tinha trabalhado em instituição financeira, sabia nem que era fazer planilha de controle de gastos pessoais, mais engessado, era um ambiente corporativo, então até a forma de eu me portar e vestir, 2019, também era diferente. Então, ali eu acho que eu tive vários embates, assim, vários confrontos de cultura, primeiramente, que eu vinha de agências e empresas mais tranquilas, para um ambiente corporativo, familiar. E também teve a questão da forma de se trabalhar, porque como a gente tinha os top-downs, que foi no começo, e a gente tinha que fazer entregas muito rápidas, então, constantemente a gente virava à noite, trabalhando, começava a trabalhar 10 da manhã e ia até 10 da noite, ou ia até meia-noite, até 1 da manhã, para depois outro dia. Não, pode chegar um pouco mais tarde, né? Chegava às 10 da manhã. Não. Eu tinha escala parecida com os dos seguranças. Tinha vários seguranças que me acompanhavam no Uber. Então, acho que para mim esse foi um dos momentos de maior confronto para mim. Porque eu tive essas questões culturais e processuais de empresa. Aí de entender também o que eu poderia propor. Então, constantemente a gente negociava uma solução. E aí vinha o top-down, a gente tinha que mudar tudo. Jogar tudo que a gente fez no lixo e mudar. Porque o dono do banco queria ver amanhã o negócio pronto. Ou queria ver de outra forma. Ou queria que acrescentasse outra solução. Viu? Um negocinho aqui. E aí a gente ainda tinha que colocar aquilo tudo, as telas em PPTs para subir, para apresentarem. Não era nem a gente que fazia para poder também conversar, né? E fazer negociação. Então tinha esse conflito do meio de campo, de como é que essa informação está sendo passada de fato. E o principal conflito que foi entender quando que eu tinha que dizer não e sair. Porque eu fui fazendo uma caminhada, buscando um espaço de entrega. E aí chegou num ponto que eu vi que eu bati num muro que não ia se desfazer tão fácil nem tão rápido. E eu já estava muito desgastada pelas horas de trabalho, por toda a dinâmica. E aí eu tive que, ali comigo, aceitar que eu ia falar que não dava mais para mim. Uma pessoa que não gosta de desistir das coisas. Isso é uma mulher que confronta a mente. E aí chegou num ponto onde eu falei, e fui entendendo até que em termos de cuidado, pessoal, se eu ficava tanto tempo no trabalho no banco, eu não conseguia treinar, não conseguia comer direito, eu tava sempre tomando energético e café, quando pizza à noite com o pessoal. Aí foi um momento onde eu vi a barreira, eu vi que tava retrocedendo, bateu na barreira, eu falei, deu ruim, hein? Aí começou a retroceder. Eu falei, rascunho, né? Aí chegou num ponto que eu falei, não dá mais pra mim. Aí acionei a consultoria e falei, gente, não consigo mais realmente. Tô vendo que tá retrocedendo e não tá me fazendo bem. Já não consigo sustentar esse formato de trabalho. E aí foi todo o processo pra mudar de empresa. Mas é um confronto consigo mesmo, assim, muito grande. E as pessoas que gostam do seu trabalho, não vai sair, não vai, não fica, porque isso, não, fica aí. E esse a gente tá e mais um. Eu gosto muito quando a pessoa decide não fazer, não mais fazer. Eu acho que não que seja mais corajoso do que quem faz, porque só que a gente associa coragem, inclusive eu falo assim sempre, a gente associa coragem ao fazer. Coragem de abrir um negócio, coragem de não sei o quê, mas a coragem de desistir, a coragem de largar a mão do negócio, de mudar a rota do seu colega. Exatamente. Eu poderia muito bem não ter tido essa coragem de sair do Safra naquela época, ficar lá durante o contrato com a consultoria, tinha até o final, até as últimas, ou até ser internalizada pelo banco. Mas eu falei, gente, não tá bacana pra mim isso aqui, eu não tô conseguindo crescer, até retrocedendo, porque a gente precisa estar voltando as casinhas, é isso. Sensacional. Muito bom. E agora deixa uma mensagem para os nossos
ouvintes telespectadores? Olha, acho que o melhor que eu posso falar é realmente sejam estratégicos, se planejem, pensem onde vocês querem chegar. Eu tenho a tatuagem da Alice e eu falo muito isso. Levei para apresentações já executivas de trabalho e de metodologias, que é entenda para onde você quer ir, onde você quer chegar, porque senão qualquer caminho serve. Não adianta reclamar que a sua vida está sempre no marasmo, ou que você não atinge as vagas, ou que só o outro atinge a vaga, que é aquela inveja velada. Ai, nossa, só fulano que consegue chegar, não sou tudo fulano, né? Se você falou essa frase, tá tudo errado, hein? Porque se você realmente não pensar onde você quer chegar, você não vai conseguir saber o que você tem que fazer no meio do caminho, minimamente que seja fazendo uma mentoria comigo, inclusive, né? Ou sozinho. E aí você não vai sair do lugar mesmo. Não adianta reclamar, não adianta ficar chorando se você não vai ter que fazer alguma coisa para mudar aquele cenário, aquela situação. Então, pensa onde você quer chegar. Pensou, beleza, agora o que eu preciso fazer para chegar nesse cenário? Aí as coisas vão fluir e acontecer com muito mais facilidade. Comunique o seu desejo ao universo, às pessoas ao seu redor, no que você acreditar. Comunique o que você quer, de fato, de verdade, não o que as pessoas esperam que você queira. Busque oportunidade em candidato. Ai, tá bom. Este foi o Confronta Cast de hoje. Deixe aí suas redes sociais, seu LinkedIn, seus tudo. Depois a gente vai colocar o link embaixo, né? Para as pessoas acessarem mais facilmente. Pode falar. É tudo Jéssica Girardi, viu? Jéssica Girardi. Esse foi o podcast de hoje. Encerro com muita vontade de continuar aqui. Desejo que vocês continuem aqui com a gente. Se inscrevam no canal, dê seu joinha, diga que curtiu, faça comentários, façam perguntas para a Jéssica aqui no comentário. Segue ela nas redes sociais, perguntem nas caixinhas. E sempre busque melhorar a sua carreira, sua empresa, seu empreendedorismo, seu negócio. O que você quer é possível. E como a gente acredita muito na comunicação, de várias formas, vocês viram que no episódio anterior, foi um tipo de comunicação, esse já foi outro. Porque a comunicação ela tem esse poder de conversar com vários universos. Então, eu desejo que você volte aqui no próximo para a gente continuar conversando e não desista daquilo que você deseja, mas primeiro saiba para onde você vai. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Beijo e até a próxima. Muito obrigada.